Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Agora sim, réu nos Estados Unidos. É a condição que vive o magistrado Alexandre de Moraes. Após a juíza bater o martelo e o Elon Musk vem novamente a público a notícia da revista Oeste, Elon Musk toma conhecimento de um caso extremista, um caso que, segundo a lei dos Estados Unidos, vai contra a lei dos Estados Unidos, só para que vocês tenham uma ideia. E agora, o ministro, mais uma vez, é alvo aí da Justiça dos Estados Unidos e principalmente a do Elon Musk, das críticas de Elon Musk. Nós já vimos que ele não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que Elon Musk se pronuncia sobre decisões do ministro Alexandre de Moraes. Em março de 2024, por exemplo, ele comentou uma notícia da revista Oeste sobre o caso de Iraci Nagoshi, né, idosa condenada a 14 anos de prisão pelo STF. Na época, classificou o incidente como preocupante. E agora ele vem mais uma vez a público na defesa de mais uma cidadã, inclusive norte-americana. Deixa aí o seu like, por gentileza, comente, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Daniela Alvarenga junto com vocês até o final. Bem, o ministro Alexandre de Moraes é alvo de uma ação da Justiça norte-americana, por, segundo a Justiça, violar a soberania do país. A acusação contra o ministro é movida pela empresa Donald Trump, ligada ao presidente dos Estados Unidos e pela plataforma Rumble. Tanto é que, como eu falei para vocês, a juíza Mary Scriven, do Tribunal Distrital da Flórida, nos Estados Unidos, declarou que as plataformas de Donald Trump e Rumble não precisam obedecer às ordens de censura de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Na decisão proferida, na semana passada, a magistrada afirmou que as determinações do magistrado não estão em conformidade com a Convenção de Haia, da qual o Brasil e os Estados Unidos são signatários. Além disso, Mary afirmou que as ordens do magistrado não estão de acordo com o Tratado da Assistência Mútua entre os Estados Unidos e o Brasil, sem essa conformidade. Aí que nos chama a atenção uma coisa. Quem gostou da notícia, Moraes é réu, Moraes é condenado? Ao longo desses anos, o ministro fez isso com muitos pais de família, fez com que muitos pais de família se tornassem réus. É histórico, nunca se imaginou tal coisa. Gente humilde, donas de casas condenadas, apenas tão severas que nem pessoas de alto grau de periculosidade, inclusive uma dessas pessoas foi solta pelo STF e já não encontraram mais, que vocês sabem que é André do Rep. Bem, pessoas simples foram postas na condição de réus. Teve o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, e até saiu em defesa deles, mas nada adiantou. Por ironia do destino, Moraes tenta, aliás, demonstrar coragem. Todavia, não adianta gritar, nem redigir nota, nem gravar vídeo. É réu. Simplesmente é réu. Tanto é que agora o empresário e conselheiro sênior do governo Donald Trump, Elon Musk, comentou nesta segunda-feira um post, uma reportagem da revista Oeste a respeito do caso da Flávia Cordeiro Magalhães. Você ouviu falar sobre a Flávia Cordeiro Magalhães? Flávia é uma brasileira naturalizada norte-americana que teve sua conta na plataforma X bloqueada no Brasil. Por ordem de quem? Nada mais, nada menos que o ministro Moraes, que é magistrado do STF. Pois bem, o caso de Flávia levanta questões sobre a jurisdição e os limites da justiça brasileira em relação a cidadãos de outros países residentes nos Estados Unidos há 22 anos. Flávia vive em uma cidade próxima a Miami, onde o ministro, inclusive, gosta muito de viajar para aqueles lados de lá, né? Onde ela, a Flávia, se casou e teve um filho.
Segundo ela, sua conta na rede social X foi bloqueada sem aviso prévio em fevereiro de 2024 e teve a prisão preventiva decretada pelo STF. A decisão estaria baseada na alegação de uso de documento falso ao ingressar no Brasil, apesar de sua entrada e sua saída do país terem ocorrido de forma legal. Tanto é que nós sabemos que o Donald Trump não iria permite que pessoas ilegais estejam no país. E ela está, por quê? Porque ela está legal, né? A brasileira é representada pelo advogado Paulo Faria. Paulo Faria, se eu não me engano, é o mesmo advogado de Daniel Silveira, tá? Que também atua na defesa, como eu falei para vocês, que também atua na defesa de Daniel Silveira. Segundo Faria, os pedidos de acesso aos autos do processo foram reiteradamente negados. Contestei a legalidade da ação e argumentei que ela nunca foi intimada sobre qualquer decisão judicial. Mas nada disso teve efeito, declarou o advogado. Bem, um outro ponto controverso do caso é que Flávia foi alvo de mandado de prisão, mesmo sem ter sido notificada oficialmente. A ordem judicial incluiu aí tanto seu nome no passaporte brasileiro quanto no norte-americano. Para sua defesa, que é o Paulo Faria, que é o advogado de Daniel Silveira, a decisão do STF viola a soberania dos Estados Unidos, uma vez que o cidadão norte-americano estaria sendo perseguido judicialmente em outro país por suas opiniões políticas. E nós vimos aqui a decisão da juíza, né? A decisão da Mary, que diz o seguinte, afirmando que o ministro não pode de forma alguma, declarou que as plataformas aí digitais sofreram censura, não precisam obedecer. Na decisão proferida, a magistrada afirmou que as determinações do magistrado não estão em conformidade com a Convenção de Haia, da qual o Brasil e os Estados Unidos são signatários. Além disso, ela afirmou que as ordens dos magistrados não estão de acordo com o Tratado de Assistência Mútua entre os Estados Unidos e o Brasil. Sem essa conformidade, as ordens do ministro são inválidas. Como eu disse a vocês, não foi a primeira vez que Elon Musk entrou em um embate com o Alexandre de Moraes. O embate direto entre o empresário e o magistrado começou em abril de 2024, quando o dono do X questionou publicamente as ordens que determinavam censura aos usuários brasileiros. Desde então, Musk tem se manifestado frequentemente sobre o caso de supostas injustiças no Brasil, criticando ações do judiciário que, em sua visão, extrapolam os limites legais. Ele chegou a afirmar que tais medidas representam abuso em grau extremo e que a lei está violando a lei. Tanto é que a OEA esteve aqui no Brasil, né, juntamente com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Pedro Vaca, ele recebeu vários depoimentos, várias declarações, várias denúncias, aliás, contra decisões monocráticas, contra decisões absurdas que violam a liberdade de expressão. Ele levou até os Estados Unidos. Ainda não há um relatório formal sobre tudo que ele ouviu, sobre as questões aí de violações da liberdade de expressão. Assim eu finalizo este vídeo. Agradeço a todos pela presença e participação. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.